Olá, Agora convido um rapaz, mais velho, aí meu nome é Helena Pérez de Saboia, sou idealizadora do Pensando Brasília e hoje vai ser a nossa primeira live. Nossa primeira live vai ser com o Luciano Alencar, ele que é responsável por mais de 600 projetos na área ambiental, é diretor do Sinduscom. Convidando ele aqui, agradecer a presença do Daniel, parceiraço. Vocês me escutam bem? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Convidei o Luciano. Deixa eu ver se foi. Ah, sim. Guardando meu participante. Opa, Oi, Luciano. tudo Bom? bem? Tá me ouvindo? Escuto. Está bem lento aqui, tá falhando bastante. Pronto, agora acho que Tá tá um normal, pouquinho normalizou. lento mesmo. Normalizou. Eu até vou pedir desculpa se tiver algum barulho aqui tá em casa, né? 7 horas da noite, né, Luciano? A gente tá aqui esperando ainda com as crianças, tentando dar conta de tudo. Bom, vou esperar chamar. Gente, vamos entrar, quem quiser convidar pessoas, fiquem à vontade, o tema é super legal. Eu estou com o Luciano Alencar. O Luciano é responsável por mais de 600 projetos na área ambiental, é diretor das soluções ambientais, é diretor do Sinduscom BF. Vai ser um papo bem bacana sobre lixo e limpeza urbana. Bom, acho que vamos começar. Luciano, se apresenta um pouco para todo mundo, me conta um pouco do seu currículo. Você é engenheiro florestal. Quando que você começou a se apaixonar pela parte, né? Óbvio que na parte de engenharia florestal tem a parte ambiental, mas nessa área específica que você atua. Obrigado, Helena. Boa noite a todos. Helena, é o seguinte, começou. Vamos lá, né? Vamos fazer uma apresentação. Primeira coisa de tudo, sempre quando eu faço apresentação, eu não posso deixar de mencionar que eu sou vascaíno, com muita propriedade, com muito amor. Eu sou pai de duas crianças lindas, do Davi e do Lucas. E a minha carreira acadêmica, né? Começou ali na. Eu sou engenheiro florestal aqui pela Universidade de Brasília. Comecei assim que eu saí da universidade, eu já abri uma empresa, né, a Flora Tecnologia. Trabalhei no ramo de consultoria ambiental, projetos ambientais como um todo. A gente fez projetos por todo o país, teve a oportunidade de trabalhar em todos os estados. E eu vi a necessidade de agregar mais ao meu currículo, né? Eu fiz duas especializações, uma na auditoria, gerência e gestão ambiental, e outra na Universidade de Lavras, de avaliação de fauna e flora. Até então, a gente vem trabalhando, né, com o meio ambiente, tentando fazer o máximo possível para que os recursos naturais sejam manejados e feitos com o maior amor possível. É engraçado, porque se a gente chegar hoje, Helena, e ligar. Antigamente não era tanto assim, mas se você ligar hoje a televisão, é quase impossível a gente não ver uma matéria sobre meio ambiente. Você vai no Jornal Nacional, tem uma Sim. matéria sobre meio ambiente, até o Globo Rural. O Globo Rural, que é especificamente agropecuária, você tem uma matéria de recursos naturais, você tem uma matéria de preservação de nascentes. E assim como não tem jeito, qualquer reportagem hoje está todo mundo inserido, é a nossa casa, e eu fico muito feliz a partir do momento que a sociedade começa a valorizar mais os profissionais da área ambiental, porque entendem todo o processo e o quanto de valor que traz. Isso é muito gratificante. Show. E, bom, vamos lá. Eu vou com uma pergunta, assim, bem iniciar a gente, né, conversando, alguma coisa bem no início aqui, porque a gente está pensando aqui no nicho de um cidadão comum, né? E até entender melhor quais são as áreas hoje que já existe a seleção, né? Que a gente tem que separar
o lixo que seria um resíduo, né? Que a parte pode ser reciclável por um lixo comum. Depois a gente também vai adentrar o que é, qual que é a diferença de lixo e resíduo, e que nós também geramos resíduos, né? Não é apenas a indústria que gera resíduo. Mas eu queria entender melhor. Vamos começar aí pelo início, né? Qual a diferença de lixo e resíduo? Ótimo. A diferença crucial de lixo e resíduo é o seguinte: lixo é como se fosse rejeito. É aquilo que não tem como ser aproveitado mais. Então, realmente vai ser descartado. Resíduo, não. Resíduo pode ser aproveitado, pode ser reciclado, pode ser reutilizado. Então, essa é a diferença mais básica que você tem entre os dois termos. Mas, assim, o importante, sabe, Helena, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do histórico, antes de a gente começar a entrar mais nas suas perguntas e tudo, vale a pena para situar todo mundo a respeito de como que funciona a questão dos resíduos. Lá em 2010, teve uma política nacional de resíduos sólidos. Essa lei foi a lei crucial para o que a gente tem visto hoje de desenvolvimento. O Brasil, querendo ou não, é um país muito atrasado na gestão de resíduos, muito atrasado no gerenciamento de lixo, de resíduos como um todo. Tanto é, não só no resíduos, né? Se você vê em saneamento, a gente, infelizmente, 50% da nossa população ainda não tem acesso a esgoto. Dos nossos lixões também, mais de 70% dos nossos municípios não é lixão a céu aberto, não tem aterro sanitário, não há destinação correta. Isso tudo impacta, de uma certa forma, num país que tem a quarta maior biodiversidade do mundo. Quer dizer, quarta não, a maior biodiversidade do mundo, e você tem essa situação toda do lixo. E ali, em 2010, começou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que as principais premissas, que vale a pena deixar muito clara, Helena, a principal de todas: você é responsável pelo seu lixo. Não é mais o governo que é responsável pelo seu lixo. Todo cidadão, toda empresa, seja ela pessoa física, pessoa jurídica, uma grande empresa, uma pequena empresa, ela é responsável pelo seu lixo. E a partir do momento dessa consciência, você é o gerador, você tem que dar a destinação correta, foi um marco. Porque a partir do momento que você é responsável, a lei determina a responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo na cadeia tem algum grau de responsabilidade. A lei determina também que, além disso, você tem a logística reversa, ou seja, o que eu posso incentivar para que a gente reaproveite, para que a gente recicle. A lei determina plano de gestão de resíduos. Plano de gestão de resíduos é uma coisa crucial, que tem que ser feito em todos os âmbitos, desde o Estado, município, todo mundo fazer o quê? Você diagnosticar o quanto de lixo que você produz, o quanto de resíduos, tanto de destinação adequada. Isso tudo é feito nesse... Tinha que ter... Então, assim, trazendo para a realidade assim, comum, então, meu condomínio, onde eu moro, ele deveria ter esse de resíduos para saber o quanto que aquelas pessoas que estão naquela habitação vertical vai gerar de resíduo. Lá em 2018, a gente teve uma lei aqui no Distrito Federal, que foi uma lei que modificou bastante, que ela obrigou não todo o condomínio, mas toda atividade comercial a ter um plano de gestão de resíduos sólidos, se a atividade comercial produzir mais de 125 litros de resíduo orgânico por dia. Só para deixar claro, como que funciona aqui no Distrito Federal? Aqui no Distrito Federal tem 3 tipos. O resíduo doméstico, que é esse aqui da sua casa, de tudo, ele tem seco. Eu estou falando um termo até mais simples, que é o que eles determinam, mas é o resíduo seco, o resíduo molhado e o indiferenciado. O seco é papel, plástico, o que pode ser reciclado. O orgânico molhado, resto de comida, poda, enfim. Desse resíduo, gravando? Tá bom. Calma aí, travou. Vai, voltou. Pronto, voltou agora? Então, você tá...
eu não tô... Eu vou ver na internet, eu vou fazer o seguinte. Manda pergunta. Se vocês tenham curiosidade sobre lixo e limpeza urbana. Estamos aí. Pois é, Retomou? Acho que agora tá melhor, tá? Voltou. Estamos aqui no nosso pico de audiência, aqui na nossa primeira live, 6 pessoas. Vamos lá. Então, a gente parou no orgânico. É o seguinte, se produz 125, eu estou falando de estabelecimentos comerciais. Então, se o estabelecimento comercial produz mais de 125 litros por dia, ou seja, 2 sacos daqueles de 50 e mais um pouquinho, ele já tem que ter, ele tem que dar a destinação para esse resíduo. Então, isso foi uma revolução, porque todos esses estabelecimentos comerciais tiveram que fazer plano de gestão de resíduos. Então, mudou a política, porque como que funcionava antes do Distrito Federal? O SLU cobria todo mundo. O SLU coletava tudo quanto é resíduo. Agora não. Agora, se você tem um estabelecimento, Helena, você tem lá seu restaurante produz mais de 125 litros, você que tem que contratar uma empresa para deixar o resíduo no local correto. Que no caso, hoje é o aterro de Samambaia, né? Aterro de Samambaia não, desculpa, Aterro Sanitário de Brasília, ASB. Isso antes, então, sobrava tudo para SLU. Antes sobrava tudo para SLU. E agora não, agora boa parte. E aí você pergunta, o meu condomínio hoje tem que fazer plano de gestão? Não. Condomínios residenciais ainda é de responsabilidade do SLU, essa destinação. Mas há a possibilidade, com certeza, mais à frente, isso provavelmente o plano distrital de resíduos sólidos do Distrito Federal já incorpora, mais à frente pode ser que os condomínios residenciais, eles sejam obrigados a fazer a sua destinação de lixo também. E aí vai ter que fazer um plano. Mas vamos tirar a dúvida básica. Por exemplo, o lixo, no caso aqui de quem mora na Asa Sul, a gente tem que separar 2 lixos, né? Eu encaro como seco e orgânico ali, mas eu vi que no final não adiantava nada eu ficar tratando demais o orgânico, porque o papel higiênico vai para o orgânico também, né? Então, aí a dúvida, eu coloco papel higiênico que eu usei no orgânico, no orgânico, né? Porque quando eu vou colocar, ele já tá seco, mas aí ele tá... Então a gente fica um pouco assim, sem saber. O certo, Helena, o certo mesmo, era ter um indiferenciado. Porque aí o papel, ele iria não para o orgânico, ele iria para o indiferenciado. Porque o orgânico, ele é produtivo, ele é resíduo. Por que ele é resíduo? O que dá para fazer com o orgânico? Você tem possibilidade de fazer adubo, você tem possibilidade de gerar energia. Então ele é produtivo. Só que a partir do momento que ele é contaminado, você dificulta o processo. Então o certo mesmo eram 3. Seco, que aí são todos esses recicláveis separados para fazer composteira, para fazer adubo, para fazer energia. E o rejeito, que esse sim deveria ser descartado. Então, o ideal mesmo são os 3. Então, o que a gente já pode indicar para o pessoal aí, olha, pessoal, pelo menos colocar esses 3 aqui para a gente não contaminar o orgânico. Porque hoje, em Brasília, tem centro de tratamento de resíduo orgânico. A gente tem um no PSUL, deixa eu tentar lembrar o nome, é a Usina de Tratamento Mecânico de Brasília, algo assim. Biológico de Brasília, se alguém souber, me ajuda. Biológico de Brasília. Mas é um que fica no CIA, e tem um que fica nas Sul, desculpa, que só trata de resíduo orgânico, e um lá na Ceilândia. Então você tem hoje como tratar o resíduo orgânico. Mas infelizmente, tudo começa. Você falou de gestão de resíduos, a diferença total está no usuário. Porque a partir do momento que o usuário é educado, que é um processo devagar de conscientização ambiental, mas a partir do momento que o usuário entende que a coleta é importante, todo o restante do processo facilita, ajuda. E pensa numa coisa importante, Helena. Resíduo não é lixo, resíduo é dinheiro. Se bem utilizado, se bem usado, vira insumo para a indústria, se bem utilizado, retorna ao processo produtivo, vale dinheiro, vive-se dinheiro, faça dinheiro. Eu tenho uma história interessante assim que eu sempre gosto de contar quando a gente fala de resíduo. Eu tive a oportunidade de fazer o plano de gestão de resíduos de 5 municípios lá do Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina. Timbó, Blumenau, esses todos.
E aí a gente foi fazer uma visita no aterro. O aterro lá do Médio Vale do Itajaí, um aterro muito melhor do que o daqui de Brasília, né? Na época. Um aterro muito bem feito. E aí quando a gente chegou e veio os noruegueses lá, eles tinham um convênio com os noruegueses e eles foram visitar esse aterro junto conosco. Quando chegou lá, o que mais me impressionou foi assim, eles olharam com espanto para o que a gente estava fazendo com os resíduos. Uma parte ínfima era aproveitada, e olha que era um dos melhores aterros que eu já tinha visitado. Uma parte ínfima era reciclada, uma parte pequena era aproveitada e boa parte era aterrada. E para eles aquilo era assim, nossa, o Brasil é um país rico, vocês estão enterrando essa riqueza toda, por que vocês estão enterrando? Por que vocês não fazem... Na cabeça deles, na lógica deles, eles não conseguiam entender o motivo da gente estar enterrando. Sendo que poderia tratar, sendo que poderia reciclar, sendo que poderia reaproveitar. Isso me chamou muita atenção, porque o jeito que ele falou era um jeito assim, de como se a gente estivesse rasgando dinheiro. Então, quando a população tiver uma ideia disso, eu não fui, eu tinha uma amiga minha, a Heloísa, que ela foi para Berlim, e ela falou que em Berlim, num bairro lá, não sei se é em todo lugar que é desse jeito, mas assim como tem aquelas máquinas de refrigerante, de Coca-Cola e tudo, você vai lá com o seu resíduo, claro, resíduo sem estar contaminado, todo arrumadinho, coloca e você já tira o seu dinheiro ali na hora. Ou seja, eles compram. Por quê? Porque aquilo é dinheiro. Quando a gente tiver consciência que resíduo é dinheiro, aí já a ideia muda, sabe? Vamos assim, sair um pouquinho da temática e depois a gente volta. Por que você acha que hoje no Brasil a gente assim, aproveita tão pouco esse resíduo? É cultural, né? É cultural. O Brasil é muito acostumado com a abundância. Eu acho que está muito associado à tecnologia, à educação. E o Brasil, infelizmente, está engateando nesses passos ainda, sabe? A gente está... Agora que a gente está começando a fazer uma implementação de uma educação ambiental, agora que a gente tem uma política... Para você ver, essa política de gestão de resíduos é de 2010. Ou seja, os governantes do país... Eles só pensaram numa política de gerenciamento de resíduos em 2010. A gente está em 2023, 13 anos só. Então, tudo está engateando ainda no país. Eu acho que falta estrutura tecnológica, falta estrutura educacional, falta a população entender que os maiores produtores de resíduos, né, principalmente classe média e alta, entenderem que isso é dinheiro, que isso movimenta uma economia, que isso pode trazer dividendo, que isso pode trazer recursos para a sociedade. Quando você tiver isso... Aí o Brasil... Mas olha, não dá para dizer que não melhorou, né? Eu acho assim... Em pouco já temos uma legislação, Não, a gente também não pode ficar... temos muito a avançar e não avançamos nada. Avançamos pra caramba. A Política Nacional de Resíduos, na época, Helena, o que ela fez foi uma coisa muito interessante. Porque ela disse o seguinte... O município... Quando você quer... Vamos fazer um bate-bola assim, Helena. Por exemplo, quando você quer pegar num calo, aonde que você pega? Qual é o principal calo que você pega? Você pega na grana, no bolso. E a política, ela tinha uma determinação seguinte. O município que não tratar do seu resíduo, o município que não tirar o lixão, ele não vai receber verba federal. Você tem noção do que é isso? Então, assim, os municípios dependem de verba federal. Então, assim, só essa disposição que tinha nesse resíduo fez um monte de município correr atrás. E hoje também. Quando hoje mexe no bolso, o pessoal fala, não, calma aí, deixa eu correr atrás. Exato. E aí começou todo mundo a mexer atrás, e a mesma coisa aqui no Distrito Federal. Só que aí começou a ter a fiscalização. Isso tem que começar da gente, né? Eu não sei se assim, as pessoas às vezes não querem nem tirar o seu lixo ou o seu resíduo. Eu brinco que se eu morasse numa comunidade, eu seria responsável pelo lixo. O resíduo ali, eu gosto de fazer separação. Enfim, gente, estou à disposição para cuidar do lixo da comunidade. Helena. Mas, enfim, pode falar, Sandra. Não, é porque eu entendo assim, que é meio cultural, sabe? E é um processo gradativo. Não adianta a gente querer de um dia para o outro que todo mundo já tenha consciência ambiental e todo mundo, quando vai... Pô, você vai em alguns países, o pessoal lava mesmo o resíduo, sabe? Para aquilo ficar aproveitável, para ele descontaminar e ele ir para uma triagem e facilitar o processo.
Aqui é devagar ainda esse processo. Mas eu vou te falar, sabe o que mais me anima? Quando eu vejo meu filho na escola, com filho de 4, 5 anos, fazendo coleta seletiva, sabe muito mais do que eu sabia na época. Então, assim, é isso que dá o ânimo de saber que essa realidade vai mudar e muita coisa já melhorou no Distrito Federal, sabe? Eu acho que de 2018 para cá, a gente conseguiu... É um tema até polêmico de falar, o lixão da estrutural acabou. O lixão, mais de 60 anos de lixão aí, né? Desde os anos 60, a estrutural acumulando aquela montanha. E hoje, querendo ou não, o resíduo doméstico da sua casa não vai mais para lá. Hoje só vai o resíduo da construção civil, o resíduo de poda, mas já é um adianto. A política da lei dos grandes geradores, tem um monte de coisa legal acontecendo, sabe? Acho que devagar, a gente não pode só jogar pedra, não. A gente já avançou bastante, eu acredito que vai avançar ainda mais, bem rápido. Amém, vamos continuar avançando. E deixa eu te perguntar, sabe quando eu tive essa consciência ambiental? Devo a GBC. Greenbuild, eu fui num fórum no GBC e aí a gente teve uma palestra que me chocou muito, foi a quantidade que uma pessoa gera de resíduo. E aí eu até comecei esse hábito de eu olhar, tirar o resíduo para eu ter uma noção de quanto que a casa está gerando de resíduo. É uma besteira, mas que a gente começa a adquirir isso, às vezes, numa palestra. Deu o start para mim, né? Então, isso é, a pessoa querendo fazer a sua parte, na parte de resíduo. Hoje, onde que ela pode colocar alguns resíduos? Por exemplo, a gente tem alguns locais de destinação, né? Então, até uma vez eu fiz isso. Quebrou um chuveiro aqui e aí eu queria dar uma destinação correta. E aí tem alguns, só que são vários, eu fico um pouco confusa onde eu vou em cada lugar. Tá, tem os pontos de entrega. Os maiores fontes de resíduos são resíduos da construção civil, principalmente essas pequenas reformas, que a gente chama de resíduos volumosos. E eles têm os pontos de entrega voluntária, chamados de PEV. São 14, a ideia é que tenha pelo menos 30, 40 na cidade, mas hoje tem 14, e lá você pode destinar, lá tem tanto resíduos, você pode destinar 1 metro cúbico, que querendo ou não, numa reforma é uma quantidade até significativa, é o máximo que eles aceitam, e pode destinar resíduos eletrônicos, eletroeletrônicos, está tendo uma onda muito bacana de alguns pontos, porque a lei determina isso, sabe? O revendedor, por exemplo, você comprou lá na Leroy um eletroeletrônico, ele tem que aceitar aquele resíduo eletrônico. Então vamos supor que uma lâmpada, algo assim, você vai lá e destina. Então tem esses bancos, tem vários bancos que estão aceitando resíduos eletroeletrônicos. A Leroy aqui, as Leroys, geralmente eles também têm um ponto de entrega. Santander, Bradesco, Nespresso também, né? O Nespresso também fazendo a logística reversa dele, porque cápsula de café é bem problemática. Então, assim, eu acho que tem esses PEVs. Eu não sei, desculpa, eu não vou saber agora de cabeça aqui uma lista, mas depois a gente pode colocar aqui a lista de onde que fica cada um desses PEVs. Tem na Asa Sul, tem na Ceilândia, tem em Taguatinga, tem vários locais e a tendência é que façam mais, sabe? Desses PEVs que são importantíssimos para você destinar da maneira correta. Mas o principal é, se você fizer o seu trabalho em casa, já está muito bem feito, sabe? A coleta seletiva, se você fizer direitinho, se você separar o seu resíduo, se de preferência, se você conseguir separar o de rejeito e não deixar junto com o orgânico, pelo menos fecha o de orgânico. Vamos supor que tem o resíduo proveniente do banheiro. Pega aquele resíduo, amarra ele e coloca no sacão orgânico, se não tem, mas pelo menos deixa ele amarrado e separado. Isso aí já vai ajudar muito na hora da triagem, da coleta orgânica, quando for fazer. Queria só rapidinho fazer um agradecimento à Fibra. A Fibra está oficialmente nossa mantenedora aqui do processo com IP Rosa. Então, agradecer à Fibra. E falar que a gente tem muita indústria limpa no DF, né? Então, as pessoas ficam meio, não quero indústrias, temos indústrias limpas no DF. E trazendo agora a temática para Brasília, pensando Brasília, uma coisa que eu observo em Brasília, eu até estou acompanhando a vida de uma árvore que caiu, né? Eu estou lá nas redes sociais acompanhando essa árvore. Eu observo a Nova Capa, eles fazem bastante, né? Às vezes poda, eu tenho até uma briga, às vezes, aqui na quadra. Poda, não poda, mas é porque às vezes as folhas começam a cair dentro do apartamento, né? Precisa também dessa manutenção.
E me chama a atenção que depois que eles, né, fazem, às vezes até vai cortar a árvore, eles se aproveitam toda aquela madeira, né? Então, falando um pouco sobre limpeza urbana, como que é a relação do governo com essas árvores que nós temos aqui? Nós fomos projetados para ser uma cidade-jardim, né? Como que é essa relação? O arborismo do Distrito Federal, todo o paisagismo dele, ele não foi feito com espécies nativas. Você pode pegar que a ideia do Burle Marx, ele vem com espécies de árvores todas da Mata Atlântica. E você vê os vídeos da imagem do começo de Brasília, você vê aquelas árvores tudo pequenas e hoje você vê elas todas frondosas, você vê em Cambuí, você vê em Flamboyant, você tem muitas árvores ali presentes e árvores essas todas importantes. Só que o problema é o seguinte, está chegando no tempo delas. Então árvores de 50, de 60 anos que elas começam a cair, começam a ter riscos. É muito comum, principalmente nessa época de chuva, um besourinho que ele vai bem na raiz, eles pegam muito a paquira aquática, que é a monguba, ela entra lá, cara, e devasta. E você vê muita árvore caindo, muita árvore tombando. E qual a função da Nova Cap nesse processo? A Nova Cap que é responsável por essa limpeza urbana, por essa retirada dessas árvores. Ela tem um picotador. Então, assim, dependendo do tamanho do galho, dependendo do tamanho do fuste, ela consegue chegar e já processar ali mesmo aquela matéria e aquilo ela vai utilizar na composteira dela. Ou seja, vai ser reaproveitado, vai virar adubo, fazendo sempre o que a gente fala, né? O que o Lavoisier fala, na natureza nada se perde, nada se ganha e tudo se transforma. Então está se transformando, está entrando no ciclo natural. Tem casos que não dá. Quando não dá, pega a quantidade toda e leva lá para a unidade de recebimento de entulhos que fica na estrutural, a própria URI. Então a URI também recebe resto de poda, galhos grandes, tudo que às vezes a Nova Cap não consegue processar. Infelizmente, você sabe que a logística disso não é uma logística tão fácil, vai para lá, vai para a URI. Mas essa árvore é destinada para algum lugar? Porque eu sei que tem algumas indústrias que compram para queima, né? Eles podem, assim, né? Seria uma comercialização, mas não é ou fazer uma destinação para algum lugar para reaproveitar? Sim, depende. A Nova Cap geralmente não faz isso, pelo que eu saiba. Isso não tem nenhum acordo com alguma fabricante ou então com alguma cooperativa. Isso, pelo que eu saiba, não. Eu posso estar equivocado, pode até conversar com alguém da Nova Cap, pode esclarecer. Mas pelo que eu privada, isso é possível. Totalmente, né? Totalmente. Você pode pegar aquela árvore, aquilo ali, aquela madeira. Muitas vezes ela tem um valor comercial. Você pode destinar para uma madeireira, para uma movelaria. Você pode destinar para um... Tava o pessoal fazendo muito para forno de pizza. Então o pessoal trabalhava essa madeira, transformava nos cavaquinhos e colocava no forno de pizza. Isso também é comum. Pode se fazer com madeira, pode fazer cerca, pode fazer tarugo, pode fazer estruturas. E sim, a criatividade é o que possui. Tem muitas utilidades, não tem nem como a gente segmentar só numa caixinha. Pode... E olha, Luciano, eu tô aqui no manifesto aqui. Você sabe o que é isso? Os tijolos da última tesourinha que tinha tijolinhos. Ela vai ser reformada, fica aqui perto de casa. Já está sendo, né? Já está sendo reformada, os tijolinhos não vão ser repostos, né? É isso? Vai ser de outra... Eu não sei, eu não estou sabendo. Colocar uma pintura, né? Quase todas as que você vai hoje é uma pintura meio acinzentada. E aí, assim, tem a questão da pichação. Eu acho que aqui é uma cerâmica, né? Às vezes seria mais fácil sair uma limpeza do que a pintura. Mas também não sei o que também teria mais dano para o meio ambiente. Mas aí a gente vai falar de entulho. Eu só vou usar esse exemplo, porque isso daqui, gente, eu, o Rodrigo e a Maria Verônica, a Maria Angélica, a gente pegou em meio ao diversos entulhos. Eles, né, tiraram esses tijolos e virou entulho. Esse entulho, o Luciano já falou para onde vai. Também dá para ser aproveitado esse entulho da construção. Isso voltando a nós, meros mortais. Eu vou reformar meu apartamento.
E aí, se eu quero ser ecologicamente correto, eu tenho que ter essa preocupação, né? Com o meu arquiteto ou com a pessoa que vai fazer a reforma do meu apartamento, né? Para onde que vai esse entulho? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre até o trabalho que você já tem desenvolvido junto ao Sinduscon referente à parte do resíduo da construção. Na verdade, é o seguinte, a gente produz hoje de entulho da construção civil no Distrito Federal coisa de 5.000 a 6.000 toneladas, 5.000 a 6.000 toneladas dia. É uma quantidade absurda de entulhos e que, se fosse destinado, pensa bem, tem 2 destinos de resíduo do Distrito Federal, 2 principais, tá? Tem vários outros, mas tem 2 principais: o aterro de Samambaia, o aterro de Brasília. Você cortou, Não, né? travou, Luciano. Agora, volta. Voltou? Voltou. Voltou. Não, então é o seguinte. Existem 2 destinos de resíduo no Distrito Federal. O aterro sanitário de Brasília, que tem a sua, eu acho, a sua vida útil aí de 13 anos. Já foram 2, 3 anos, se não me engano. Acho que tem uns 10 ainda aí para queimar. E você tem a unidade de recebimento de entulho, que é o antigo lixão da estrutural, que a gente ainda não fechou de vez. Que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, tem pelo menos mais 5 anos de vida. Quando acabar esses 5 anos, para onde que vai esse entulho todo? Essas 5.000, 6.000 toneladas dia. É uma quantidade muito grande, é uma quantidade absurda, que a gente tem que pensar em dar uma destinação correta. E aí, qual a destinação? Construção civil, que é a Asbraco, que é a ADEME, que toda a sociedade civil está se mobilizando. A gente tem que ter uma reciclagem desse resíduo. A gente tem que ter um reaproveitamento. E o que é isso? Está vendo esse entulho, esse resto de cerâmica aí? A gente pega ele, é uma coisa mais simples. Você pega ele e joga num britador. Hoje, já tem isso lá. 20% do resíduo atual, do entulho que chega, ele já é colocado num britador e já vem, já está ali prontinho. E aí forma os agregados. Esses agregados, eles são usados na construção civil, como aterro, ele pode ser usado na indústria de pré-moldado para fazer artefato de cimento, pode ser feito calçada, pode ser feito... A empresa do Zenildo, né? Ela tem um trabalho bonito, que ela faz tampa de bueiro, que faz calçada, que faz banco. E esses bancos, eles vão e doam muitas vezes para escolas, para praças públicas que precisam de bancos de concreto. Enfim, é uma infinidade de coisas que dá para se fazer. O que não pode fazer vai para aquele mesmo assunto que eu falei lá dos noruegueses, quando eles vieram visitar Blumenau, lá quando eles foram ver o aterro. Você não pode pegar um dinheiro, isso é insumo. Você gasta caro com areia, você gasta caro com pó de brita, você gasta caro com pedrisco. Você não pode pegar isso e simplesmente aterrar, simplesmente jogar debaixo da terra. Não faz sentido. E isso parte de um processo que é aí que a gente está brigando, para que Brasília tenha mais condições de realmente fechar de vez o lixão da estrutural. E o que vai virar lá, Luciano, pós-fechamento? O que pode ser virado num lixão? Eu vi que, depois eu fazendo uma pesquisa, dá para virar parques, etc. Como que esse local hoje, que aterraram muitos, né, lixos, resíduos, o que acontece com ele pós-fechamento? O que pode acontecer? Isso deu uma confusão danada, né, Helena? Porque saiu a matéria na Globo dizendo que 70 metros de lixo e que aquilo é um perigo, que aquilo ali é uma bomba. E a Secretaria de Meio Ambiente, em contraposição a isso, diz que não é bem assim, tá? Ali tá tranquilo. Verdade que a gente, assim, o que pode fazer? A primeira coisa que tem que se fazer é recuperar aquela área. Não é uma recuperação fácil. Porque você imagina, foram anos e anos de resíduos, então o metano ali tá e sim, o que pode ser feito? Eu não sei. Aí, dependendo do grau de contaminação do solo... Opa, voltou? Voltou. Alô? Tá voltando. Você tá ouvindo?
Então, assim, depende do que pode ser, depende do diagnóstico, mas geralmente o que não se pode fazer, a gente pode mais dizer o que não se pode fazer. Você não pode ter uma ocupação humana naquela área. Você não pode ter qualquer tipo de atividade que precisa de uma fundação de grande porte, ou seja, que você precisa de uma estrutura, isso não vai poder, porque é um solo mole. E você não pode acontecer que nem aconteceu em Osasco, construir um shopping. Construir um shopping numa área de um antigo aterro. E aí, muitos anos depois, teve uma explosão. Mais de 30 anos depois, teve uma explosão. E aí? Por conta que aquele metano que está aprisionado ali, de alguma certa forma, saiu, não sei o que aconteceu direito, mas teve uma reação química e providenciou uma explosão. Geralmente, aquela área, por ser uma área sensível, provavelmente vai ser destinada para a realização de um parque, de algo que não tenha que fazer uma estrutura, uma escavação, algo muito elevado, porque é um solo que, de certa forma, ele é um solo um pouco prejudicado para qualquer uso. A André se manifestou aqui só falando. O Barreto, parabéns, Luciano. Patrícia, Amigão, Barreto. aqui presente. A Andréia colocou aqui, uma pena tirar os tijolinhos, era uma característica única das nossas tesourinhas. Aí o César perguntou, uso para utilizar o gás dos aterros sanitários? Não, exato. Na verdade, uma das... eu fiquei até chateado. Energia. Alô? Opa, deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, a gente foi, comprou uma placa, a gente é muita gente, né? O Rodrigo comprou a placa, aceitou aqui os tijolinhos e a gente agora quer moldurar. Pronto. Luciano, voltou? Voltou. Pronto. Eu acho que agora voltou, tá melhor. Eu tava falando sobre o que mesmo? Desculpa. Estava com a pergunta sobre o uso para utilizar o gás dos aterros sanitários. Tá, o que me deixou chateado do aterro de Brasília é que ele gastou-se muito recurso e em nenhum momento pensou em utilizar o gás metano, que é ótimo para fazer energia, sabe? Então, assim, aí teria que fazer um estudo mais aprofundado para verificar se esse metano que está aprisionado lá no lixão estrutural seria rentável o suficiente para você aproveitar de alguma forma para fazer um gás. Eu espero que o próximo aterro, no plano de Brasília, tem um espectro para mais 2 aterros. Que os próximos aterros que sejam construídos em Brasília tenham esse aproveitamento de energia, de não ter. Desperdício de recursos, foi como eu falei. Foi um desperdício de recursos para você deixar esse metano ser queimado, virar CO2 e mandar para a atmosfera e contribuir com o aquecimento solar. Agora, aquecimento solar não. Vamos para um assunto polêmico. Invasão. Vamos. Invasão. O que isso gera de consequência para a parte do meio ambiente? Nossa Senhora. Assim, você pensa... É porque assim, no Distrito Federal, querendo ou não, a nossa indústria é uma indústria fraca. A gente principalmente, eu acho que no PIB aí, a participação da indústria é fraca. A gente não tem indústria de grande porte, a gente não tem grandes siderúrgicas. A gente tem 2 cimenteiras que ficam na Fercal, que são as maiores, mas a nossa indústria não é uma indústria tão pujante assim. A nossa agricultura também, a gente não tem uma vocação de agricultura tão relevante. Então, aqui é praticamente a economia de serviços. Sendo serviços, o que causa a maior degradação no Distrito Federal? O uso irregular do solo. Pouca disponibilidade de imóvel, você não tem imóvel regularizados, as pessoas vão para áreas de preservação permanente, com áreas de proteção de manancial, porque você vai expandindo e fragmentando a cidade nesse sentido. Isso teve um dado que foi dado aí pelo nosso diretor lá, Júnior, que disse que mais de 50% mais de 40%
dos imóveis do Brasília são irregulares, são ilegais. E muitas vezes em áreas áreas de recarga de aquífero, áreas com uma biodiversidade elevada, em matas ciliares, em matas de galeria. Fica complicado. Então, hoje, com certeza, o principal problema do Distrito Federal em recursos naturais é o uso irregular do solo. É o uso irregular, não, é o uso ilegal. É a invasão de área pública, a invasão em cima de área de proteção de manancial, invasão em cima de unidade de conservação, invasão de nascentes. E aí a gente chegou nesse estado, né, que em 2018, uma cidade como Brasília, a gente ficou praticamente com risco de falta de abastecimento hídrico. O que é, quer dizer, chegou com risco não, nós tivemos que fazer rodízio, tivemos a outorga parada por conta do uso irregular do solo. Então, assim, é incrível como a invasão, a ocupação desordenada acontece em Brasília e tem sido um grande problema para os recursos naturais como um todo. Isso falta saneamento básico em Brasília. Falta saneamento básico. Não tem, né? O pessoal, nossa, saneamento básico, a gente já imagina uma favela, né? Aquilo lá, mas a gente está falando assim, parte way. Não, é porque assim, quando não tem planejamento urbano, tudo é mais difícil ser feito. Então, assim, pensa numa ocupação irregular, invadir uma área próxima de uma área de preservação permanente, ou seja, próximo de um córrego de um rio. Como que você vai planejar, colocar a manilha, fazer uma drenagem, se aquela área nem era para estar ocupada? Aí, como que você vai... Vamos falar de saneamento, sendo que como que você vai pegar um coletor, os coletores, a rede de coletor de esgoto, fica tudo aqui concentrado numa área, como que você vai trazer para uma outra área totalmente diferente? O recurso que tem que ser gasto para ir lá, para você fazer uma central de abastecimento, né, de tratamento de esgoto naquela região, é caro. E como não foi planejado, onde que você vai alocar isso? Então, assim, é uma série de problemas que começam a partir do momento que você não planejou antes. Se você planejar, se você pensar, olha, essa área aqui é uma área plana, não é uma área de recarga de aquífero, não é uma área que tem declividade. Então, essa área é ideal para a gente fazer uma ocupação urbana. É ideal para a gente colocar um equipamento público. É ideal para a gente conseguir fazer uma drenagem. Você evita enchentes, evita todas as consequências. Aí eu vou então, lá, aí sem querer, às vezes a pessoa vai reclamar, fala que não tem limpeza sei lá, no bairro dela, na cidade dela, só que às vezes ali também já virou uma invasão, e aí já é tudo mais difícil, sabe, Helena? E aí a gente tem que tocar um pouquinho na ferida, sabe? Vamos pensar dois exemplos, que eu acho que fica bem mais fácil. Você pega Águas Claras e Vicente Pires. Águas Claras, com todos os seus problemas que possa ter, de projetos ou algo assim, que eu já vi muitas críticas, não se compara com Vicente Pires. Vicente Pires foi feito em cima do córrego Vicente Pires, boa parte do Vicente Pires. Então, assim, tem áreas ali que jamais poderiam ser ocupadas. Tem empresas que até hoje estão lá tentando fazer drenagem naquelas áreas que gasta-se muito mais, porque é muito mais difícil, porque já tem ocupação em cima. Então, assim, e numa área você abriga mais de 140 mil pessoas, e na outra área você não consegue abrigar 25 mil pessoas. Qual das duas cidades você tem mais problema de enchente? Qual das duas cidades você tem mais dificuldade de ter uma coleta de lixo? Até coleta de lixo. Passar o caminhão em algumas ruas lá no Vicente Pires seria complicado. Você não consegue passar o caminhão de lixo lá. Por quê? Porque não tem um planejamento urbanístico, não teve um planejamento ambiental feito antes. Entendeu? Então, assim, por isso que é uma das pautas, ainda bem que é uma pauta do sindicato como um todo, né, da construção civil e de todo o setor, que Brasília tem que facilitar quem está querendo fazer certo, quem está querendo fazer da forma regular. E não dificultar, porque quanto mais você dificulta para quem quer fazer certo, mais quem faz errado se dá bem, faz de qualquer jeito. E aí a gente vê esses prédios de 10 andares aí, em Vicente Pires, imagina a consequência disso. Você não tem um estudo de tráfego, você não tem um estudo de drenagem, você não tem nada disso. E aí depois o governo vai ter que correr atrás para remediar o que acaba sendo mais difícil. E aí os problemas. Problema ambiental não é só problema de recurso natural, é problema de saneamento. Como que você vai instalar um saneamento ali numa área ali? Aí vai fazer fossa, para você fazer essa fossa, você contamina o lençol freático, aí não faz uma fossa da maneira certa, não faz uma fossa séptica, não faz...
enfim, vai acumulando problema e a gente tem uma cidade toda Ele inicia bagunçada. com uma obra irregular, contaminando o solo através de uma obra irregular, porque não tem um plano de, né, de gestão de risco de resíduos, enfim, não vou falar certo. Mas... E aí ele vai continuando naquela situação irregular e aquele solo só vai se contaminando mais. E comentar que, assim, a gente decidir, né, ter mais responsabilidade social e ambiental também é olhar esses aspectos. Então, a gente ser responsável, por exemplo, hoje em dia já se inicia um movimento, né, Luciana, em Brasília, o movimento ESG, né, que iniciou aí por vocês, no Sinduscom, na sua diretoria, com o GBC, e esse movimento tem já condomínios sustentáveis, né, com prédios sustentáveis, inteligentes, que aquele condomínio ele já pensa em tudo para a parte ambiental, né, e a empresa que está construindo tem que evidenciar por que escolher um empreendimento mais sustentável e inteligente? Um fator, que eu acho que é um dos fatores principais, o porquê de um empreendimento sustentável, porque ele é mais valorizado e ele vai trazer retorno na frente. O empreendimento, primeiro que um empreendimento escriturado, um empreendimento plano, um empreendimento que tem reuso de água, um empreendimento que tem economia energética, um empreendimento que tem uma ventilação, tudo, o empreendimento, se você coloca um empreendimento com todas essas valências, ele já é valorizado. Aí, a partir do momento que ele é valorizado, quem sabe amanhã não tem uma política pública que ainda faz economizar mais ainda. Por exemplo, se amanhã não tem um IPTU verde e você muda para um condomínio, que um condomínio tem aproveitamento de luz solar, ele tem reuso de água, e aí você consegue se habilitar. Então, no IPTU, você começa a pagar menos por conta disso. Então, assim, o principal fator, e sempre tem que ir no fator financeiro. Não adianta. A gente está numa sociedade capitalista, se eu não tocar no assunto financeiro, a gente não consegue convencer ninguém. Então, para mostrar que vale a pena você estar num empreendimento sustentável, você tem que mostrar que esse empreendimento é mais rentável do ponto de vista econômico, sim. Você gasta menos com ar-condicionado se o seu prédio foi projetado para ter mais ventilação. Você gasta menos com água, você gasta se você faz um reuso, um reaproveitamento daquela água. Se você tem calhas projetadas para isso, se você tem uma mini estaçãozinha de tratamento que possa aproveitar isso. Energia, então, nem se fala. Nem se fala. Se você tem um sistema, que o pessoal da Supera tem isso, eles têm um sistema que eles controlam. É elevador inteligente, liga e desliga de luz, é eles saber otimizar a temperatura certa para ser colocado no ar-condicionado, eles conseguem fazer tudo isso. Isso traz recursos, isso traz retorno, isso traz dinheiro. E eu não estou falando só na implantação, sabe, Helena? Tem que lembrar que essa edificação vai ficar 40 anos lá. É 40 anos de economia de recursos. É 40 anos que um condomínio seu vai ser mais barato do que um prédio que foi feito de forma irregular. Então, assim, e o mercado já viu isso. Tem empresas que simplesmente... Importante falar que o Portinari é uma referência a nível Brasil, né? É um edifício aqui na nossa cidade, é uma referência. Sem dúvida, o Portinari é certificado Platinum, é o único do Distrito Federal, não, do Centro-Oeste, que tem esse nível de qualificação e certificação. Então, é referência. E se você entra no prédio, você já sente o impacto. Você já se sente melhor, você sente... tudo aqui foi pensado. Contrataram você vê, contrataram um arquiteto para aproveitar o máximo da luz solar. Você sente que o clima, a energia está boa, que o ar-condicionado está certo, o elevador é inteligente, então não tem gasto de elevador à toa, tem aproveitamento de água, tem energia fotovoltaica, enfim, tem aproveitamento e gerenciamento de resíduos, ou seja, no próprio prédio. Por que não faz uma composteira, aproveita o resíduo orgânico ali, o resíduo reciclável, destina para uma cooperativa? Por que não pega esse resíduo reciclável, liga para a Capital Reciclados, Capital Reciclados vem aqui e isso é renda para o condomínio. Então, assim, eu acho que isso não é o futuro, sabe? Isso é o presente, isso está acontecendo. Não vamos ficar sentado com o braço cruzado esperando o governo fazer mais, né? Vamos fazer nossa parte aqui no nosso quadrado. E, Luciana, a gente já está partindo agora mais para o final. Voltando um pouco para a limpeza urbana, me chamou a atenção um pouco quando eu vou... logo aqui à frente tem uma passagem subterrânea. E ali
ela vive com mau cheiro, assim, de urina e etc. E saiu até no jornal que ela é limpada constantemente, todo dia, de manhã. E essa situação entre questão da limpeza urbana como um todo versus até quando eu falo que a gente vive numa comunidade, não é só quem é meu vizinho, mas quem frequenta a minha comunidade. E cresceu bastante pessoas em estado de vulnerabilidade em rua. Então, elas também fazem parte da comunidade, elas também geram lixo e resíduo como qualquer pessoa. Né? Então, eu queria que você abordasse um pouco sobre essa limpeza urbana. E aí, aqui eu já vou até para te deixar falar, e até se você quiser já fazer parte para as considerações finais, o que a gente pode melhorar na nossa questão de limpeza urbana, porque eu observo que alguns outros países do exterior, eles investem muito em equipamento para limpeza urbana, né? Então é tudo muito prático, vai o cara com a maquininha. Aqui eu vejo que a gente já tem, né? Já está começando, iniciando um movimento de mais máquina, que faz uma limpeza mais fina. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre esse aspecto da limpeza urbana. Tranquilo, obrigado. Aí a gente vai de novo para a questão cultural. Fica mais fácil limpar o que não é sujo. Quer um exemplo? Mais um exemplo que eu vou pegar lá do pessoal de Blumenau. Quando a gente chegou, a gente estava fazendo o plano deles, e aí eu lá fazendo o plano, eu cheguei e pensei, a gente tem que colocar mais cestos de lixo na cidade. Falei, existem regiões, principalmente rodoviária, metrô, vamos colocar mais cestos de lixo. Quando eu falei isso para eles lá, o pessoal riu da minha cara. E assim, eu fiquei, como assim vocês estão rindo da minha cara? Porque eles falaram, não, aqui não tem que colocar cesto de lixo. Eu falei, por que não tem que colocar cesto de lixo? Ele falou, porque as pessoas não jogam lixo na rua, cada um é responsável pelo seu lixo. Então cada um vai pegar esse seu lixo, vai chegar em casa e vai deixar ele. Quando ele falou isso para mim, eu quase que caí a boca. Assim, é mesmo? Então assim, por isso que eu falo, é um processo de educação ambiental, é passinho de formiguinha, mas se você tiver mais consciência, fica mais fácil a questão da limpeza urbana como um todo. E vamos falar, a limpeza urbana é uma coisa muito grandiosa, de uma magnitude muito elevada. Você pode ver que... Primeiro, porque você tem uma influência grande, porque são muitos trabalhadores. Hoje, uma grande da força de trabalho do Distrito Federal está empregada em limpeza urbana. Então, você tem sistema de varrição. Se você dar uma olhada aí fora, você vai ver o pessoal varrendo, você tem os garis, você tem todo esse processo que está sendo realizado e dispendia bastante dinheiro. Tem uma TLP que a gente paga a gente paga o IPTU, mas tem ali, ó, taxa de limpeza urbana pública. Se você olhar o seu carnezinho, vai ter lá, taxa de limpeza pública. Que teve um reajuste agora, um aumento. Por quê? Porque é muito gasto. É muito dinheiro para você manter essas pessoas trabalhando, essas pessoas lá dentro. E aí a gente estava falando de que lixo é dinheiro. No começo da nossa conversa a gente estava falando sobre isso. Lixo, resíduo, isso tudo é dinheiro. E quem mais hoje trabalha... E aí eu vou te contar... Aí eu lembrei de uma outra história que eu tenho que contar também. Porque lá vai eu de novo, né, com a minha experiência do Distrito Federal, e conversar com o pessoal lá que era bem mais avançado. Na verdade, eu fui lá para fazer o plano e eu aprendi muito com eles, né, como aprende qualquer oportunidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele como é que eram os catadores, numa cidade chamada Pomerode. Eles falaram, aqui não tem catador. Eu falei, como assim não tem catador? Não tem catador de lixo. Por quê? Porque todo mundo, eles estão em cooperativas, e a saída para essa situação social de menos vulnerabilidade são se reunir e fazer cooperativas, e essas cooperativas juntas fazer um negócio, fazer uma negociação com uma indústria, vender direto para a indústria. Olha, a gente conseguiu esse sumo aqui, a gente vende direto para vocês. A gente conseguiu muito alumínio aqui, a gente vende direto para vocês. Olha o tanto de resíduo orgânico que a gente conseguiu. A gente sacou esse resíduo orgânico, transformou em adubo e vende para um outro local. Cooperativas é a saída. Não tem onde fugir. Aqui no Noroeste, é até bonito, é até lindo. Né? Fizeram aqueles coletores de lixo, não é caçamba qualquer, é caçamba subterrânea. Coisa mais linda do mundo. Só que, infelizmente, não fizeram o trabalho social envolvido. Tem muita gente que depende do lixo para viver. Você lembra que eu estava falando que lixo não é lixo? Lixo, na verdade, é dinheiro? Tem muita gente que depende desse resíduo para viver. Infelizmente, aterraram. E como que faz essa pessoa que depende daquilo para viver? Que chegava aquela caçamba, abria e tirava o seu sustento dali. Sabe o que está fazendo hoje? Hoje você tem a situação onde eles se juntam
juntam pelo menos uns 4 ou 5 crianças e colocam ela dentro de um lugar super perigoso para ir lá catar o lixo. Eu não sei se eu consegui explicar, ou seja, o pessoal que está vendo consegue imaginar a situação. Você pega umas crianças, coloca dentro de um buraco e as crianças ficam revirando aquele lixo para tirar. Por quê? Porque não fizeram o trabalho de uma cooperativa. Agora, se pega esse pessoal todo aqui que depende do resíduo, fala, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter as condições de trabalho X, a gente vai fazer uma triagem desse resíduo, vamos dar todas as condições de saúde trabalhista, de tudo, de equipamento individual, vocês vão receber um salário, e a partir desse momento, como já fizeram em vários locais do Distrito Federal, tem várias cooperativas aqui do Distrito Federal que dão um show de trabalho gravimétrico, de gestão de resíduos, que tiram renda desse resíduo e tiram dinheiro. Tinham que ter feito isso aqui no Noroeste e não fizeram. Então, não adianta nada você trazer uma tecnologia de uma caçamba subterrânea, super bonito, super lindo, nossa, eu me senti no primeiro mundo, só que você não trabalha no lado social. Aí não adianta, as pessoas vão lá catar lixo, vão se expor à dificuldade, eles precisam desse dinheiro. Então, você falou para mim, o que poderia falar de limpeza urbana? Gente, tem que sempre pensar no tripé. Tem que pensar no recurso natural, tem que pensar no lado econômico e tem que pensar no lado social. Não adianta você pensar só num deles, você tem que pensar nos 3. Falou em meio ambiente, não tem como dissociar isso. É os 3 juntos. Nossa, acho que eu falei muito. Que vive do lixo. Não, foi ótimo, maravilhoso conteúdo. Só fazendo no final uma reivindicação, gente, para alguém que estiver assistindo aqui. Tinha que ter mais banheiro pela cidade, até para o próprio pessoal da SLU, né? Que às vezes eles ficam na situação. E eu vou, às vezes, num parcão aqui, não tem como, às vezes, ficar mais de tantas horas, porque às vezes quer ir ao banheiro, você não tem o local, né? Então, poderiam ter banheiros espalhados por Brasília. Obrigada, Luciano. Sucesso amanhã no jogo. Eu agradeço. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Agradeço demais, Helena. Estou sempre à disposição, sempre que quiser conversar qualquer assunto relacionado ao meio ambiente, a resíduos, a recursos naturais, principalmente aqui do Distrito Federal. Vou estar sempre à disposição e agradeço. Sucesso no seu novo projeto. Tchau, tchau, gente. Obrigada por quem se mantém aí, pela audiência. Obrigada. Obrigado.